gravando a partir de agora. Então, a respeito da história de qualquer assunto, a gente sempre tem uma visão particular. Então, a história ela pode ser abordada de diferentes maneiras, né? Eu vou abordar uma aqui que é a maneira linear, né? Que é a pior delas, né? Os historiadores e os historiadores da ciência detestam esse tipo de abordagem. Mas para quem tem contato pela primeira vez, essa abordagem linear talvez seja a mais indicada, eu acredito nisso. Porque nós, como ocidentais, nós temos uma visão de início e de fim, né? Uma coisa linear para a história, né? E o que acontece é que existem ciclos dentro da história, né? E aí esses ciclos eles também têm a ver com grandes mudanças na sociedade, na economia, na política, e isso, portanto, é que deve ser abordado na história. A astronomia ela é muito complexa e eu poderia abordar esse assunto por 3 pontos de vista distintos. Um deles é o da astronomia, que é o que eu escolhi. Teria um outro ponto de vista, que é o da geografia, porque em geografia, quando se trata da história da astronomia, da geografia, a história da geografia ela é abordada rigorosamente a partir do século XIX, que é quando a geografia se estabeleceu como conhecimento científico. Mas existe história da geografia desde a Grécia Antiga, ou talvez até na pré-história, a gente pode colocar. Só que todo esse conhecimento histórico ele é ignorado. Então, na geografia, ele é colocado mesmo a partir do 19. Então, é até complicado chamar de geografia antes do século XIX, porque passou a chamar geografia depois do século XIX. E o outro ponto de vista seria o da cosmografia, que aí entra mesmo na minha área, na minha especialidade, né? E a cosmografia ela se confunde com a cartografia, e se confunde com a náutica, se confunde com a geografia e se confunde com a astronomia. Então, por isso eu me sinto muito à vontade para abordar esses assuntos, porque eu tenho a formação em geografia, em astronomia e cosmografia, né? E também em cartografia, né? Só não tenho em náutica. E nem astronáutica, né? Apesar de eu abordar esses assuntos também na minha carreira, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui a linha do tempo. Tá? Bom, então, isso tudo que eu coloquei para vocês. Olha, está nesse quadro aqui. Esse quadro, ele está na minha tese de doutorado. Então, está aqui, ó. Está pequenininho aí para vocês, né? Mas é Sobreira, Paulo, 2005, é a minha tese de doutorado. Eu posso depois colocar aí ao final da aula no chat o endereço onde vocês encontram, ou um dos endereços, né? Então, esse aqui é o quadro número 1 que eu elaborei, que eu chamo de evolução dos conhecimentos celestes e terrestres. Então, se a gente pegar aqui os períodos, olha, Idade Antiga e Média, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, século XXI. E aqui o que eu chamo de etapas de procedimentos e operações intelectuais. Claro que o meu foco é o ensino, né? Eu sou um profissional que trabalho com ensino. Então eu enxergo que as ciências que tratam geo, terra, e as ciências que tratam cosmos, céu, universo, elas seguiram essas etapas de procedimentos e operações intelectuais. Então aqui, geo, tem uma evolução horizontal do que eu chamei de cosmografia, mas a gente poderia pôr também a geografia aqui, e essa evolução vertical também da cosmografia, que a gente pode chamar aqui de astronomia, né? Então aqui tem ciências da Terra, aqui ciências celestes. Todas elas procederam inicialmente da filosofia, que tornou-se também matemática, e o que eu chamo de cosmografia são essas relações entre o céu e a Terra, como compreensão do mundo, né? Então, na parte de localização, ainda na Idade Antiga e Média,
assim como descrição e mapeamento bidimensional, isso tudo está na Idade Antiga e Média, né? Isso tem na geografia, os conhecimentos geográficos, e tem a cartografia, né? Os mapas da Terra. E para a astronomia, tem a astronomia de posição e tem a uranografia, mapas do céu. Então, a astronomia de posição e a uranografia estão vinculadas à ideia da cartografia com a localização de objetos e do mapeamento bidimensional. Por isso entra aqui nessa etapa de procedimento intelectual. Depois, para partir para uma interpretação e estudos de movimento, a astronomia no século XVII, nela surgiu a mecânica celeste e, em consequência, a chamada filosofia natural, que é a física. Tá? E nas ciências da Terra surgiu a história natural. A história natural que tem muito vínculo com a geologia, com a paleontologia, com a biologia, com a ecologia, com a biogeografia. Tá? Depois eu coloco aqui no século XVIII teorias gerais, unificação do conhecimento e mapeamento bidimensional, 2D, e também mapeamento 3D. Então, aqui nas ciências da Terra tem a geologia, que é uma interpretação de como que é o nosso planeta como um todo, né? A geodésia, que trata do mapeamento do planeta Terra em 3D e 2D. Né? Para a parte do céu, a cosmologia, o estudo do universo, e também, bom, aqui é só a cosmologia. A partir do século XIX, houve explicações de fenômenos físicos. Então, nas ciências da Terra surgiu a geofísica e na astronomia a astrofísica, século XIX. E ainda no século XIX, tivemos aqui verificação dos fenômenos, estabelecimento dos princípios e das leis. Então, aqui é que surgiu a geografia tradicional, como a gente conhece, né? E assim também a astronomia, como a gente conhece, com suas outras subdivisões, né? E surgiu também aqui no século XIX a astronáutica vinculada à mecânica celeste e diretamente à astronomia. E ainda no século XIX, avançando pelo século XX, veio o ensino de tudo isso. Porque depois que todas essas bases estavam instituídas, surgiu o ensino de geografia no final do século XIX, surgiu o ensino de astronomia, que eu chamo isso de uma cosmografia mais descritiva, e também na minha tese eu chamei de cosmografia matemática, que ficou no século XIX, avançou um pouco para o século XX. E no século XX surgiu o ensino de astronomia e geografia, que é algo que eu faço, tá? Que é algo que eu notei que vem sendo feito nos anos 80, anos 90, e também avançou para o século XXI. No século XXI eu chamei isso de cosmografia geográfica, que é o objeto da minha tese de doutorado, que nessa pontinha chamada cosmografia geográfica tem toda essa base por trás aqui. Então, se alguém quer ter uma ideia geral do que foi a minha tese de doutorado, né? Então ela está baseada em tudo isso daqui, lá atrás, para chegar nessa cosmografia geográfica. Então, na minha tese de doutorado, eu trato de todos os conceitos, né? O que é conceito de cosmografia, o que é conceito de cosmografia matemática, o que é conceito de cosmografia geográfica, e bem determinado o que aborda as ciências da Terra, o que aborda as ciências celestes, e o que deve abordar a cosmografia, e em particular a cosmografia geográfica, né? Que é o que eu entendo que foi a minha contribuição para as ciências do cosmos, ou celestes, e as ciências da Terra, né, ou geociências. Foi esse meu trabalho de tese de doutorado, que ele é ao mesmo tempo unificador desses conhecimentos do céu e da Terra, e ao mesmo tempo ele é específico para essa área, essa ciência chamada cosmografia, tá, que eu reavivei, porque ela estava perdida ao longo do tempo, ela morreu no século XIX e eu
vivei no comecinho do século XXI. Bom? Bom, então, abordando aí a pré-história, a gente pode resumir dizendo que a pré-história, ou o estudo da pré-história, é que a gente coloca a chamada arqueoastronomia, e aí na arqueoastronomia nós temos registrado em monumentos, em construções que estão de acordo com as posições dos pontos cardeais, elas estão direcionadas, exemplo, as pirâmides do Egito, né? E também tem a ver com direções onde o Sol nasce, onde o Sol se põe, e como isso varia ao longo do ano, indicando como calendários, né? Então, são os primeiros registros de calendários lunares primitivos também. Isso é o que estuda a arqueoastronomia, basicamente. E, na pré-história, concepções míticas para os ciclos temporais solar e lunar e origem dos primeiros calendários. Então, é uma ideia mais de colocar deuses para explicar por que o Sol se move no céu, por que a Lua se move no céu, o que é o Sol, o que é a Lua. Né? Bom, Idade Antiga. Na Idade Antiga, ainda as interpretações míticas, né, presentes em cosmologias antigas na Mesopotâmia, no Egito, na Índia, na China, na Grécia clássica. Houve o surgimento da astrologia por conta de procurar interpretar que os astros dirigem a vida dos seres humanos e também da sociedade, da política. Surgiu a astronomia de posição, que é essa que passa então a interpretar a localização dos objetos no céu, em consequência seus movimentos, mas inicialmente a localização, os primeiros mapas, né? Aí os mapas vieram aqui, ó, estabelecimento da uranografia. Então, a uranografia está para a astronomia, como a cartografia está para a geografia. Tá? Então, descrições do céu e cartografia, mais descrição da Terra. Né? A obra Almagesto, de Cláudio Ptolomeu. Ptolomeu é um grande nome, vai aparecer logo uma gravura dele aqui. O Ptolomeu, no século II depois de Cristo, ele recuperou todo o conhecimento de astronomia que chegou até ele, que era de séculos e séculos ficaram para trás, e que foi perdido ao longo da história. Então, muita coisa a gente não sabe, e o que a gente sabe é porque o Ptolomeu recuperou isso, né? E essa foi a principal obra, Almagesto. Aí tem uma outra obra também chamada Geografia. Né? Um outro grande nome é o Aristóteles. Né? O Aristóteles ele é conhecido como filósofo da Grécia Antiga, mas ele estabeleceu na sua filosofia princípios de conhecimentos da natureza, né? Que a gente pode hoje chamar de física. Né? E aqui na UFG eu me fantasiei de Aristóteles, olha aqui. Esse aqui é o nosso projetor planetário, né? Isso foi há 10 anos, né? Em 2010, quando o planetário completou 40 anos, esse ano completou 50 anos. E nós fizemos uma peça de teatro, aqui o público não estava ainda, né? Mas estava o reitor, vários colegas do IESA, professores, funcionários, né? Aqui está o professor Juan, imitando aqui o Einstein, né? E aqui o professor Manuel imitando o Galileu. E aí o Manuel está aqui na mão com uma lunetinha, a lunetinha de Galileu, o Einstein com um violino, que era um instrumento que ele praticava, né? E eu aqui com a chamada esfera armilar, né? Que tem a Terra ao centro, e aqui tem o movimento do Sol em volta da Terra, chamada eclíptica, o zodíaco, e aqui estão os arcos, né, de equador celeste, o trópico aqui do hemisfério sul, o trópico do hemisfério norte, eixo, né? Então uma representação de mundo da Grécia Antiga. Né? E aí nós fizemos a nossa peça falando um pouco sobre história da astronomia, né?
O professor Juan não está mais entre nós, né? Ele nomeia o nosso planetário. Vamos lá. Bom, e aqui veio a concepção de Aristóteles, né? Que eu chamo de modelo cosmográfico dual. Por que dual? Porque ele é dividido em duas partes: o mundo celeste e o mundo sublunar. Então, o que está da Terra até a Lua, né? Tá aqui, Aristóteles é anterior a Ptolomeu, né? Ele viveu antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo. E aqui vamos entender como que era esse modelo. Vejam só, vocês estão vendo aqui tudo em azul, seria o céu, né? O firmamento das estrelas. E aqui acaba o universo. A Terra está aqui no centro, aqui está o Sol, a Lua, os planetas, né? Aqui por trás das estrelas seria talvez a morada dos deuses, algo que a gente poderia chamar de paraíso. Tá? Tanto que muitos interpretaram que as estrelas seriam furinhos nessa camada pelo qual passaria a luz desse paraíso, né? Dessas bem-aventuranças. Né? E vejam que há órbitas aqui. Os antigos imaginavam que essas órbitas elas eram físicas, porque não tinha ideia de gravidade, não tinha ideia de campo que permite que as coisas flutuem. Tinha que ser uma coisa sólida para poder manter aqueles astros ali. E essas esferas sólidas giravam. Então a ideia é que a esfera mais longínqua seria de Saturno, próximo já das estrelas. Depois, mais perto de nós, Júpiter, a de Marte, a esfera aqui de Vênus, a esfera de Mercúrio, tudo isso girando em torno da Terra, hein? A Terra está no centro. A esfera do Sol, veja que o Sol aqui passaria entre Vênus e Marte, o Sol. Depois aqui de novo Vênus, Mercúrio. Aí vem a Lua. Eles perceberam que a Lua era mais pertinho da Terra porque ela se desloca mais rápido no céu. Né? Então, a partir da Lua, esse seria o mundo celeste. Abaixo da Lua é o mundo sublunar, é o mundo imperfeito, é o mundo corruptível, é o mundo do Donald Trump, né? E de outros cafajestes que existem nesse planeta. Não é? Então, teria ali abaixo da Lua o fogo, porque a tendência do fogo é subir. Assim que a gente acende uma vela, a gente acende uma fogueira, o fogo sobe. Né? E abaixo do fogo, uma esfera de ar, que a gente percebe diariamente, que é a atmosfera. Né? E abaixo dessa esfera de ar, viria a Terra, e ainda por cima da Terra, podendo invadir a Terra, a água. Então a água, a terra, o ar e o fogo, os quatro elementos básicos da alquimia, da filosofia, do esoterismo, da astrologia, tá? Tudo isso com Aristóteles. Ptolomeu. Bom, Ptolomeu, ele era astrólogo, ele era astrônomo, né? Mas era considerado matemático. Né? E aí todo esse conhecimento que a gente tem, como eu disse, da história da astronomia antes de Ptolomeu é graças a ele. Né? E aqui veio um modelinho, né? Que é muito parecido com aquela esfera que eu estava segurando ali na mão, né? Naquela foto, né? Que está aqui, ó, modelo cosmográfico geocêntrico de Cláudio Ptolomeu. Então está aqui, ó, 90 a 170 depois de Cristo. Então entre o primeiro e o segundo século depois de Cristo. Né? Então está aqui a Terra e aqui o céu em volta, né? Tem aqui uns anjos aqui fora da estrutura do céu, né? E aqui essa faixa mais grossa é o caminho aparente do Sol no céu, né? Que é chamado, então, está aqui, ó, faixa eclíptica, também chamada em zodíaco, dividida em 12 partes, os chamados signos zodiacais. Né? Essa é uma ilustração muito depois de Ptolomeu, né? 1661, porque essa concepção de Ptolomeu da Terra no centro, os astros girando em volta da Terra, não é de Ptolomeu, mas Ptolomeu foi um grande divulgador dessa ideia, porque ele acreditava nisso, que era o chamado geocentrismo. A Terra estava no centro do universo. E isso permaneceu vinculado ao conhecimento cristão e judaico, inclusive depois com
os cristãos protestantes, mas inicialmente cristãos católicos, né? Então, isso permaneceu aí, aqui eu coloco 1661, porque por volta de 1400, 1500 é que foi quebrando essa ideia do geocentrismo, né? Bom, e por que a ideia do geocentrismo? Porque, aparentemente, tudo girava em torno da Terra. Então, um observador ele poderia perceber que no céu haveriam aqui estrelas fixas, de cores diferentes, e poderia perceber também que de oeste para leste, alguns astros, segundo essa setinha, se movimentavam no céu, depois pareciam fazer um movimento contrário, de leste para oeste, e depois retomavam esse movimento de oeste para leste, formando uma laçada no céu. Então isso foi chamado de movimento aparente não perfeito. Mas ninguém conseguia explicar o porquê desse movimento, né? Então vamos ver como que é esse movimento. Aqui eu tenho esse GIF animado aqui, né? essa imagem animada. Vocês estão vendo ao fundo estrelas fixas e esse astro aqui que se move, faz uma laçada e vai embora. Se vocês notarem, tem um outro aqui atrás, também se movimentando. Então isso é uma imagem mostrando aqui o planeta Marte, tá? E lá ao fundo é o planeta Urano, tá? Então, esses astros fazem esse movimento. E o duro era explicar por que eles faziam isso. Então começaram a imaginar que havia engrenagens, rodinhas, que faziam eles girarem. Então, um céu que parecia ser de coisas transparentes, cristalinas, como esferas de vidro, passou a dar a ideia de um universo mecânico, com engrenagens de madeira, engrenagens de rocha, né? Agora, o curioso é que a gente observa isso para os planetas, mas não observa para a Lua e para o Sol. Tá? E qual seria a explicação disso daí? Bom, o negócio é imaginar engrenagens, né? Não tem outra, rodas, né? Aqui de novo, de oeste para leste, vocês viram que o astro vem, ele está aqui o chamado movimento direto, depois ele faz o movimento retrógrado e depois ele avança, né? A interpretação que imaginaram era essa: se o astro gira em torno da Terra, ele gira em torno de um círculo, tá? E aí, se a gente tomar por referência estrelas ao fundo, olha lá, explica perfeitamente. Ele vai, depois ele volta e depois ele faz o movimento direitinho. Agora, olha direitinho o que está acontecendo. O astro avançou, agora aqui ele retorna e depois ele avança. Então estava resolvido colocar uma engrenagem desse tipo, que foi chamada de epiciclo. Tá? E esse ponto branquinho aqui é o ponto que gira em torno da Terra. Esse ponto foi chamado de deferente. Então, é o mecanismo de epiciclos e deferentes. E quem elaborou isso foi Ptolomeu. Então, se Ptolomeu fez uma coisa bacana, foi isso. Mas, na verdade não foi nem ele, porque teve um outro pensador antes dele que já tinha imaginado isso, mas o Ptolomeu foi quem divulgou essa ideia, né? Então está aqui, o epiciclo de Ptolomeu. O que o Ptolomeu fez de diferente? Ele tirou a Terra do centro, tá? Veja que funciona da mesma maneira. Tem aqui o deferente, que é esse ponto pretinho girando em torno da Terra, tem o planeta girando em torno do epiciclo, né? E aqui a visão que a gente teria do planeta lá no fundo, no céu, né? E aí o que o Ptolomeu fez foi isso: ele percebeu que os movimentos desses astros em torno da Terra não eram perfeitamente circulares. E portanto, só mais tarde o Johannes Kepler percebeu também isso e passou a usar órbitas elípticas dos planetas em torno da Terra. Sim, diga. Isso. Como é que os caras nessa época conseguiam ter essa percepção de que a Terra não estivesse no centro, né? Eles não tinham nada. Pois é, o que eles tinham era esse registro muito preciso das posições das estrelas
mapeadas pela uranografia, né? A gente passou a chamar assim, e eles ficavam intrigados por esse deslocamento. Então, fazer astronomia naquela época era registrar rigorosamente as posições desses astros. Eu vou citar um nome daqui a pouco também, que é um cara muito importante na história do Johannes Kepler, que foi o Tycho Brahe, que o Tycho Brahe foi o último astrônomo que fez isso, determinar com precisão. E o que eles usavam? Eles usavam meros instrumentos simples para medir ângulos. Mas qual era o telescópio que eles tinham? Era o olho, só o olho. Então eles colocavam o olho junto a linhas de madeira, chamada linha divisada, né? Encostava o olho ali, mexia aquele instrumento apontando para o astro, às vezes tinha um furinho para ele poder enxergar o astro como uma mira, e alguém fazia uma leitura de quantos graus estava numa altura com relação ao horizonte, por exemplo. E assim eles iam registrando esses ângulos ao longo das horas, ao longo das noites, né? E procuravam fazer isso com o Sol. O Sol, claro que ninguém vai olhar direto para ele, então eles olhavam sombras, então marcavam os movimentos das sombras ao longo das horas, ao longo dos dias, dos meses, até fechar o ciclo do ano, né? E foi assim que eles descobriram também que o ano teria que ter entre 365 dias e 366 dias, porque tinha uma diferença de dia quebrado que não batia. Então eles tinham que acumular uma diferença ao longo de 4 anos para colocar um dia a mais. Então tudo isso por registros meramente da matemática, fazendo gráficos, pondo pontos em sistemas de coordenadas em mapas celestes. Então a geografia herdou tudo isso. Tudo que foi feito para o céu passou a ser usado na Terra, porque esses princípios de medidas de ângulo, de tomada de linha divisada, isso é usado na topografia, é usado na agrimensura, na geodésia, na cartografia, né? Claro que hoje no século XXI, desde o final do século XX, quem nos ajuda com isso são os satélites de posicionamento global, né? Mas ainda é feito esse serviço usando os instrumentos como o teodolito, como o sextante, como o gravímetro, bom, e vários outros, né? Agora, como chegar? Essa foi tua pergunta. Como perceber que a Terra não está no centro? Bom, o Kepler, mais tarde, que eu vou apresentar ele daqui a pouquinho, percebeu observando o movimento de Marte. Ele viu que Marte tinha um movimento um pouco diferente dos outros astros. E ele estava certo, porque comparando as posições que o Sol está ao centro das órbitas dos planetas, o caso de Marte é o que o Sol está um pouco mais fora do centro da órbita. Então a órbita de Marte é um pouco mais elíptica, um pouco mais achatada do que a dos outros planetas, né? E certamente o Ptolomeu percebeu coisas desse tipo, né? Porque aparentemente os astros aumentam a intensidade de brilho e depois diminuem. Isso é o caso de Vênus, é o caso de Marte, tá? São mais significativos esses dois astros, tá? Mas a gente pode perceber também levemente isso com relação a Mercúrio, se o cara for um bom observador. Mas Vênus e Marte é mais claro isso, né? De que fica mais brilhante ou menos brilhante de acordo com a distância. Então, o Ptolomeu percebeu isso, que esses astros se aproximam e se afastam. Então, ele logo percebeu que deveria ter um ponto central e haveriam dois equantes, e a Terra estaria em um dos equantes. O que mais tarde o Kepler chamou de centro e focus da elipse. Então, Ptolomeu já chamava isso de equante, né? Tudo isso sem telescópio, tá? Tanto o Kepler quanto o Ptolomeu. Tá bom? É muito. Ou muito tempo livre para observar o céu, né? Muito tempo disponível. Bom, aqui é um GIF mostrando agora a Terra girando em torno do Sol. Então, o mesmo fenômeno
agora explicado pelo chamado sistema de Copérnico, né? Copérnico é conhecido por tirar a Terra do centro do universo conhecido e colocar o Sol. Então a explicação seria essa daqui, ó. Enquanto a Terra gira em torno do Sol, ela gira mais rápido, ela está mais perto do Sol, esse é um dos princípios. O planeta Marte está mais afastado, ele gira mais devagar. Então a Terra, olha, ela passa por Marte. Então a posição de Marte parece que ele fica para trás e depois ele avança. E é exatamente dessa maneira que a gente entende hoje a explicação da laçada de todos os astros que estão além da órbita da Terra, que a gente chama de órbitas externas à órbita da Terra. A gente não vê laçadas em Vênus e não vê laçadas em Mercúrio. É um movimento mais complexo do que uma laçada. Mas seria parecido, mas laçada típica como essa que nós estamos vendo aqui, a gente vê com Marte, com Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e qualquer outro astro mais distante. Outro diagrama para explicar, agora está escrito em português, olha. Agora tem umas posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Veja que 5 e 6 é a laçada, né? Ele retroage. Né? Então, essa é a explicação moderna que a gente tem. Tá? Então, por causa disso, deixou-se de crer no geocentrismo, porque era muito complexo ficar construindo epiciclos. E depois não era só aquele epiciclo, porque tinham pequenas variações que necessitariam outros epiciclos menores, como se fossem várias engrenagens. Aí ficou muito complexo ficar imaginando que no céu haveriam coisas desse tipo que ninguém via. Então ficou realmente muito mais simples essa explicação, colocando o Sol no centro. Simples assim. Aqui é o que eu estava dizendo para vocês, olha, o Apolônio, eu achei que eu não tinha posto esse slide, tá bom. Então o Apolônio, né, portanto, 5 séculos antes de Ptolomeu, né, 3 antes de Cristo, é que bolou essa ideia do deferente e do epiciclo copiada por Ptolomeu, né? E aqui vem a complexidade depois, né, que eu estava dizendo, de colocar mais epiciclos para explicar pequenas outras variações, que são variações causadas por perturbações planetárias e que isso fica nítido que não vou dizer de um ano para o outro, mas eu posso falar do ano do planeta, né? Que seria o tempo que ele leva para dar uma volta no Sol, não se repete, né? Então os caras tinham que observar essas coisas por muitos e muitos anos terrestres para perceber que os anos planetários tinham perturbações. Eu torno a dizer, isso era a astronomia da época, e a astronomia ela é uma construção coletiva. Então, são vários astrônomos observando essas coisas, não só Ptolomeu. Né? Chegamos à Idade Média. E na Idade Média, então, tivemos o auge da astronomia islâmica, a astronomia do Oriente Médio, né? A astronomia medieval europeia estava em decadência, praticamente se extinguiu entre os cristãos, porque a igreja cristã, no caso católica, não queria saber do que não estava na Bíblia, e, portanto, a ciência foi alijada. Esse é um dos perigos que muitos cientistas colocam, né, com relação a gente ter pessoas radicais, né, seja no cristianismo ou outras religiões, à frente do comando de qualquer coisa, porque a ciência é uma das primeiras que paga o preço por isso. Né? Bom, eu não penso assim, tá? Eu sou bastante flexível, tanto para a religião quanto para a ciência, mas os radicais não pensam dessa maneira. Então está aqui, ó, Oriente Médio e Oriente Próximo. Não sei se vocês sabem a origem dessas palavras, por que chamar Oriente Próximo, Oriente Médio? Oriente Próximo seria a Turquia, porque é próxima da Europa. Oriente Médio, isso todo mundo sabe o que é, né? Porque está a meia distância da Europa. E tem o Oriente Extremo, ou Extremo Oriente, que seria a China, a Coreia do Sul e do Norte e o Japão. Tá? Então é a distância à Europa. Tá? Então Oriente Médio e Oriente Próximo foi desenvolvimento entre os árabes e houve a separação da geografia, porque antes era tudo uma coisa só. Né?
Então foi aí na Idade Média que a geografia e a astronomia se separaram, né? Mas a astronomia ainda carregava junto a astrologia, era uma coisa só. Aqui haviam observatórios astronômicos na Ásia, muito importantes na Índia, principalmente, tá? No mundo hinduísta e no mundo islâmico, e houve o aperfeiçoamento da bússola pelos chineses e do astrolábio pelos islâmicos, principalmente árabes. Tá bom? E a Europa, adeus. Né? Então aqui ó, eu destaco a vocês essa estátua de Aryabhata, não sei se essa é a pronúncia correta, Aryabhata I, ele era indiano, né? E ele fez um modelo geocêntrico em que ele pôs a Terra girando, porque antes no modelo de Ptolomeu, o céu é que girava em torno da Terra. Então Aryabhata trouxe a ideia de a Terra ter rotação em torno do próprio Al-Biruni, que é mais do que nome, isso é um apelido, né? Que o nome original é em árabe, né? Ele fez aqui um modelo geocêntrico, a Terra no centro, rotação da Terra, ok? Só que o mundo celeste de Aristóteles seria composto de matéria terrestre. Olha que coisa revolucionária isso daqui. Porque somente com Galileu na Europa é que, de novo, essa noção de que o céu era feito de matéria terrestre veio. E olha que eu estou falando isso para vocês desde o início do curso, né? Que os materiais da Terra vieram do Big Bang, vieram das estrelas. Né? Aqui, um nome que eu não consigo pronunciar, né? Por isso a gente chama no latim de Geber, né? Que é o Jabir ibn Nafla, não sei se é essa a pronúncia, certamente está errada, né? Fez esse modelo que seriam variações entre as posições de Mercúrio, Vênus e do Sol, comparado ao sistema geocêntrico de Ptolomeu. Né? E aqui, entre os latinos europeus, né, teria Ioannis Sacrobosco, está aqui a ilustração dele, né, que ele supostamente escreveu um livro chamado Tratado da Esfera, em 1200 e qualquer coisa, e esse livro era um livro de astronomia de posição e uranografia, mais astronomia de posição, foi onde se estabeleceu, por exemplo, os 12 signos do zodíaco, as posições deles, e era o conhecimento de astronomia até a época de Newton. Eu li esse livro em português, uma das versões que tem, portanto posso dizer a vocês que eu pelo menos tenho um conhecimento astronômico igual ao que as pessoas tinham do século XII até o século XVII. Então, posso dizer a vocês que a minha formação em astronomia é uma formação medieval e moderna, né? Claro que eu procurei me atualizar depois disso, mas pelo menos eu tive a mesma formação de astronomia que o Galileu teve, o Kepler teve, até o Isaac Newton, né? Bom, e no mundo ainda do Oriente Médio, tinha aqui um modelo de Eudóxio de Quinidos, que era um grego, que ele tinha feito um modelo de esferas homocêntricas, seriam essas esferas transparentes girando em torno da Terra. Né? Então tem aqui Al-Hazan, chamado de Al-Hazen, Ibn Rushd, chamado de Averroes, esses são nomes latinos, tá? Al-Hazen, Averroes, e Albiturgi, que seria Alpetragius, né? São todos nomes latinizados dos, principalmente árabes, que na Europa passaram a ser conhecidos por nomes latinizados. E agora a Idade Moderna. Aí sim, o conhecimento voltou para a Europa, não que isso tenha sido bom, mas é o conhecimento clássico que a gente aborda. Né? E vejam que não aparecem mulheres aqui, né? Eu poderia fazer uma abordagem sobre a importância das mulheres, seriam coisas pontuais que elas foram conquistando, mas de fato ia ficar bem mais extenso. E eu estou fazendo uma coisa bem geral e infelizmente só aparecem homens aqui. Século XVI, desenvolvimento da astronomia de posição, muito mais precisa, as posições dos astros, com medidas de, além do grau, medidas de segundo de arco, minutos de arco, quase segundos de arco, décimos segundos de arco, tá?
surgiram observatórios astronômicos europeus, todos eles no olho, tal como se fazia no Oriente Médio, tal como se fazia na Antiguidade e se fazia na Índia também. Tá? E houve a invenção do telescópio. Bom, o telescópio não foi inventado por Galileu, ele foi inventado nos Países Baixos, da Holanda, e o Galileu, pelo que se sabe, foi o primeiro a registrar observações, apesar que havia um inglês que também fez observações do céu, fez um mapa da Lua usando telescópio, mas ele não ficou famoso, não publicou, e o Galileu gostava era de publicar as coisas, né? Mas nessa época o destaque é o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Ele não foi o primeiro a colocar o Sol no centro, tá? Tem também Aristarco de Samos, na Grécia Antiga, tinha feito isso. Tudo indica que Copérnico copiou o modelo de Aristarco de Samos. Nicolau Copérnico não era um astrônomo, ele não era um observador do céu. O que ele fez foi procurar consertar aquela ideia dos epiciclos de Ptolomeu e fazer aquele modelo mais simples, colocando a Terra no centro, o Sol no centro, tirando a Terra do centro e pondo o Sol no centro, para explicar o movimento dos astros em volta do Sol. Né? Bom, aí está um modelo de Copérnico, mas essa é uma ilustração cerca de 150 anos depois de Copérnico, é uma ilustração de 1661, né? Então aqui no centro está o Sol, depois as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, a Terra está aqui, né? E tem Júpiter aqui com 4 satélites que foram descobertos por Galileu. Então isso aqui é pós-Galileu. E depois Saturno, e vem aqui ó, a divisão dos 12 signos do zodíaco, né? A gente vê aqui ó, nitidamente, apesar que está pequenininho, né? O Escorpião, vê aqui o Sagitário, dá para ver aqui Peixes, dá para ver o Touro, Caranguejo, Gêmeos, dá para ver a Virgem, o Leão. Aqui está o Áries, né? O Carneiro, mas está um pouquinho mais difícil de ver, né? Claro que faltou aí também faltou, acho que o Capricórnio e o Aquário, né? Que os desenhos não permitem que a gente veja. Bom, e contemporâneo, ou um pouquinho depois de Copérnico, para ser mais justo, um pouquinho depois, o Tycho Brahe, como eu disse, né? E o Tycho Brahe fez esse modelo geoheliocêntrico, já vou mostrar para vocês, em que tudo girava em torno da Terra, porém, Vênus e Mercúrio girariam em torno do Sol. Para mim, é o modelo mais interessante que tem, já vou mostrar. O que chama atenção é que o Tycho Brahe tornou-se um nobre, ele ganhou uma ilha da Dinamarca, né? E lá ele fez um observatório a olho nu que utilizava, porque não tinha lentes, não tinha telescópio, e utilizava instrumentos de medidas, né? E foi o maior observatório da história, sem telescópios, com medidas muito precisas, né? E o que a gente sempre chama atenção é que ele usava um nariz de ouro, porque diz aí uma lenda que uma noite ele estava bêbado, sempre estava bêbado, e ele discutiu com um colega matemático, e eles estavam discutindo quem era o melhor matemático na época. E aí eles foram para um duelo. E o duelo foi num ambiente escuro e com espada. Claro que ninguém morreu, mas ele teve o nariz cortado, decepado pelo colega no meio da batalha no escuro, né? E aí ele usava essa réplica feita por um artesão, né, de metal, de ouro, né? Tanto que quando o corpo dele foi exumado no cemitério, alguém já tinha atacado a tumba dele e levou o ouro do nariz dele, né? Mas no esqueleto dele, no crânio, tem nitidamente o registro da lâmina que bateu no osso, né, do nariz e cortou a cartilagem, né? Bom, tem muita história sobre Tycho Brahe,
Mas assim, vai contar alguma coisa, já que eu falei isso para vocês, né? Ele é uma figura muito interessante o problema dele era conseguir sempre a simpatia dos nobres para que ele continuasse mantendo aquela ilha, né? E um dos astrônomos que ele contratou, ou matemático na época, era o Johannes Kepler, porque ele queria que o Kepler ajudasse ele a elaborar esse modelo geoheliocêntrico, né? Ele queria um modelo mais rico, porque ele queria, na verdade, entender como eram essas esferas que giravam em torno da Terra e do Sol. Né? E como que Tycho Brahe morreu, para simplificar a história? Bom, ele tinha uma reunião muito importante com o rei da Dinamarca e ele estava muito nervoso, ele estava bebendo, bebendo, bebendo. E ele foi para o jantar, continuou bebendo, bebendo, bebendo. Enquanto ele estava na mesa jantando, conta a história que ele teve vontade de urinar, ele teve vontade de ir ao banheiro. Mas ele não podia levantar porque o rei estava sentado na mesa. Enquanto o rei não levantasse, o jantar não acabava. E ele ficou segurando, 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 até que ele sentiu uma pontada, a bexiga rompeu-se, estourou a bexiga. E depois ele teve uma morte muito terrível e dolorosa por muitas e muitas semanas, sofrendo com infecção, inflamação da bexiga rompida, né? E ele tinha na época um problema com o Johannes Kepler, que ele não queria entregar todas as informações das observações para o Kepler. E ele de vez em quando dizia para o Kepler, olha, Marte tem uma órbita um pouquinho diferente e tal. Ele falava isso no jantar, entre uma refeição e outra, e o Kepler, então, ficou muito aborrecido por isso, né? E o Tycho Brahe dizem que ele morreu dizendo, não deixem que eu tenha vivido em vão. Então, até por causa dessa frase dele que eu estou contando essa história para vocês, para não deixar o Tycho Brahe ter vivido em vão. Né? E a família do Tycho Brahe não queria passar os dados observacionais para o Kepler. Né? E o Kepler dizem que teve que roubar os dados do Tycho Brahe. Essa é a história. Né? Bom, esse é o modelo originalmente feito por Heráclides do Ponto, 300 anos antes de Cristo, e reavivado por Tycho Brahe. Né? Vejam ali que está a Terra ao centro, a Lua gira em torno da Terra, o Sol gira em torno da Terra, mas em torno do Sol gira Mercúrio e depois Vênus. E depois viria Marte, Júpiter e Saturno. Eu acho que é o modelo mais brilhante de todos, porque é um modelo que mostra que é quem observava o céu. Porque é muito claro para quem observa o Sol, o seu movimento que ele se esconde no oeste, nasce no leste, e quem observa Vênus e Mercúrio, que a gente sempre os vê muito pertinho do Sol. Então, no modelo em que o Sol, Vênus e Mercúrio tinham que girar em torno da Terra, Vênus e Mercúrio poderiam ficar em qualquer posição do céu, eles seriam vistos de madrugada, no alto da noite, meia-noite, 10 horas, isso não acontece. Eles sempre são vistos muito pertinhos do Sol, depois que o Sol se põe, até umas 8 horas da noite, pouco antes do Sol nascer, umas 4 e pouco da madrugada, e nunca em horários diferentes desse, tá? O que indica que eles de fato girariam em torno do Sol. Que é verdade, né? Nessa época surgiu a mecânica celeste, surgiu com o Johannes Kepler, que explicou o movimento desses astros. Houve a separação entre astronomia e astrologia. A gente diz que o Kepler foi o último astrólogo e o primeiro mecânico celeste. Tá? Criou-se a profissão de astrônomo, que antes era só matemático. Eles passaram a ser contratados como astrônomos, isso depois de Kepler. Houve as primeiras medidas de distâncias entre os astros, apesar que isso é mais antigo. Desde a Grécia Antiga já tinha se medido aproximadamente a distância da Terra à Lua, da Terra ao Sol, mas essas distâncias foram aprimoradas. E teve também as determinações das dimensões dos planetas, claro que aí usando telescópio. Né? Isso foi século XVII, desculpe, apareceu depois aqui. Bom, e aí vem finalmente o Kepler, né? E o Kepler, então, trabalhava com um modelo heliocêntrico, porque ele era copernicista, mas antes disso ele era
pitagórico, ele professava não só a filosofia de Pitágoras, mas também um conhecimento mais esotérico dos pitagóricos, que determinavam que todos os astros deveriam ser esféricos e deveriam girar sim em torno do Sol. Então a primeira ideia de modelo heliocêntrico veio mesmo de Pitágoras. E o Kepler acreditava que havia alguma força que emanava do Sol, talvez magnética, alguma coisa assim, que mantinha os astros próximo dele. Ele chegou muito próximo de descobrir a gravidade. Tá? Então aqui tem um quadro de Johannes Kepler, e esse aqui é uma estátua feita aqui em homenagem a Johannes Kepler. Vocês vão ver mais 3 fotos desse mesmo local, que é na Faculdade de Ciências Astronômicas e Geofísicas da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Tá? Então, eu que fotografei aqui essas estátuas. Então, aqui está o Kepler. Tá? Bom, e o Kepler, para tentar explicar como que essas esferas se mantinham em volta da Terra ou em volta do Sol, né? Ele bolou modelos de sólidos geométricos que sustentariam cada concha dessa, e dentro de cada concha dessa os planetas girariam. Então a gente teria aqui a concha de Saturno, aqui a de Júpiter, aqui a de Marte, e lá para dentro a de Vênus, a de Mercúrio, Sol, Lua. Então precisaria aqui de pelo menos 5 sólidos geométricos. Tá? E aqui estão eles todos, um colocado dentro do outro. Né? Então ele usou aí os chamados sólidos geométricos de Pitágoras. Né? E essa imagem aqui ficou chamada como a taça de Kepler, a primeira hipótese para o modelo heliocêntrico, mas com órbitas circulares, anterior ao modelo com órbitas elípticas, publicado nesse livro aqui, Mysterium Cosmográfico, em 1597. E os sólidos seriam aqui, o dodecaedro, icosaedro e o octaedro, tá? Os sólidos mais externo para o interno, esses 3 aqui, tá? Bom, e depois estamos falando de Kepler, né? O Kepler, portanto, cedeu a ideia de órbitas elípticas, e aquilo que era chamado de equante passou a ser chamado de focus da elipse. Bom, e agora nós vamos entrar no mundo do telescópio, né? Porque nessa mesma época o telescópio passou a ser utilizado. Né? Que telescópio? Telescópio refrator. Hoje está aqui um modelo moderno do telescópio refrator, que é o tubo. Aqui a montagem, que é uma montagem chamada equatorial, com tripé. E aqui o básico, o que é? É um tubo que se coloca aqui uma lente, ou 2, né, objetiva. A luz passa aqui, converge para um ponto onde se pode pôr mais um conjunto de lentes chamado ocular, ou oculares. Tá? Bom, vou mostrar daqui a pouquinho uma diferença entre o telescópio refrator de Galileu e o telescópio refrator de Kepler. Bom, tá aí Galileu, um quadro aqui de Galileu, representado aqui com a lunetinha. A lunetinha era pequenininha desse jeito aqui, e aqui uma foto de uma estátua, né, de Galileu, também lá na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, pertinho de Buenos Aires. Tá? Bom, aqui são réplicas dos telescópios de Galileu. Então veja aqui como que a lente ela era pequenininha. Né? Eles são feitos de madeira, talvez bambu. Né? E aqui estão 2 tipos então, de telescópios de Galileu. Né? Bom, e aqui o telescópio Galileu, então, é muito simples, com uma lente só aqui, e aí vem a chamada ocular. Né? E aí com essa ocular, se ele via, por exemplo, uma pessoa aqui à frente dele, aqui em pé, do outro lado da rua, ele continuaria vendo essa pessoa em pé do outro lado da rua. Mas o de Kepler veria a pessoa de cabeça para baixo. Então, essa é a grande diferença, está na ocular. Então, o tipo de lente aqui divergente, né, que a gente chama,
que o Kepler colocou e a lente convergente que o Galileu usou. Esse tipo de lunetinha aqui é o que se usa nos binóculos. Né? Os binóculos são dois pares de lunetas, né? Ou ainda chamado de luneta terrestre. A palavra luneta é uma palavra francesa, que tradução é telescópio. Telescópio é uma palavra de origem inglesa, tá? Ou anglo-saxã, como queira, né? Mas telescópio e luneta são sinônimos, tá? Mas a gente costuma dizer que os refratores são lunetas. E os chamados refletores, que vocês já vão ver em seguida, é que a gente chama de telescópio. Mas tudo bem, todos são telescópios, tá? Então, essa é a diferença. A diferença principal é que os telescópios desse tipo do Galileu, chamadas lunetas terrestres, teriam que ser muito compridas por causa da chamada distância focal. Enquanto que com esse artifício aqui, mudando a ocular, o telescópio de Kepler pode ser um tubo mais curto, portanto isso economiza espaço, né, e peso do telescópio. Tá? O Kepler teve que fazer o telescópio pelas descrições que o Galileu deu para ele. Eles trocavam cartas na época, mas o sem vergonha do Galileu jamais mandou pelos correios um telescópio para o Kepler, apesar dele pedir muito. Né? E o Kepler, então, teve que construir seu próprio telescópio e aperfeiçoou o telescópio Galileu. Né? O Galileu, ele observou, então vem aqui a grande revolução observacional causada por Galileu. Ele observou manchas solares, né? Então está aqui, ó, sunspots. Sunspots são manchas solares. Né? Então está aqui escrito sunspots, manchas solares, desenhadas por Galileu, junho de 1612. Então está aqui o dia 24, dia 25, 26, 27. Então vejam que tinha manchas muito grandes no Sol. Essas manchas são áreas um pouco mais frias que se formam na superfície do Sol, devido a especificidades do campo magnético do Sol. Elas variam em tamanho, varia a época, e determinam os chamados ciclos de manchas solares, são ciclos de 11 anos, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, se a gente verificar as posições das manchas de um dia para o outro, a gente percebe que essas duas grandonas aqui, ó, estão se movimentando, né? E surgindo novas aqui no dia 27. Então, com isso, o Galileu descobriu que existe um eixo, mais ou menos por aqui assim, ó, que é o eixo de rotação do Sol, que o Sol gira em torno do próprio eixo. E determinou, que a gente sabe hoje, que o Sol leva perto de 22 dias para dar uma volta em torno do próprio eixo. Né? Bom, outra coisa que ele descobriu é a superfície da Lua. Né? Ele observava aqui as fases da Lua, mas ele fez desenhos bastante detalhados, apesar da baixa qualidade óptica do telescópio, né? Mas era isso que ele conseguia ver, olha, crateras no meio de sombra, da escuridão, né? Agora, o que se diz é que o que o Galileu conseguiu foi a visão tridimensional, porque pessoas que olhavam ao telescópio, principalmente religiosos, né, que ele chamava, os padres, os bispos, eles diziam, não, a Lua é lisa. Eu não estou vendo essas rugosidades, a Lua é lisa. E por isso eles diziam que a Lua, sendo lisa, que a Lua seria perfeita. E por isso que ela tinha que estar no céu. Abaixo da Lua são as coisas irregulares, as montanhas, os rios, os vulcões, os terremotos, o Donald Trump. Né? Então, o Galileu teve essa observação tridimensional, percebendo que a Lua é esférica, que ela estava recebendo luz do Sol e a outra parte é noturna. Então, por isso, existe um termo na história da ciência chamado descoberta das montanhas da Lua. Né? Então, as montanhas da Lua foi algo revolucionário. Bom, e aqui, da obra de Galileu, né, estão aqui os desenhos que ele andou fazendo. Né, ó, desenhos de Saturno, Júpiter, Marte. Esses símbolos aqui dentro são símbolos dos planetas. Tá? O Saturno parece um H, o Júpiter parece um número 4, o Saturno é o símbolo, desculpe, o Marte é o símbolo masculino, né? E aqui o símbolo feminino é para Vênus, e ele viu
fases em Vênus e foi percebendo que Vênus era muito grande quando estava em fase assim parecida com minguante ou crescente, e conforme chegava na fase cheia, Vênus ia diminuindo o tamanho, né? Bom, o texto aqui está em latim, tá? E aqui desenhos de Saturno. Veja lá, 1610, o primeiro desenho de Saturno, que ele viu como se fossem duas bolinhas em volta de Saturno, ele não viu os anéis, né? 6 anos depois, um telescópio já aperfeiçoado, ele conseguiu ver os anéis, mas não entendeu o que era. Em 1623 ainda viu os anéis. Veja que ele não faz os anéis com a esfera dentro dos anéis. Então a qualidade do telescópio não permitia isso. Só mais tarde que um camarada chamado Rhiges conseguiu compreender que Saturno estava dentro desses anéis. E aqui ele viu também fases de Mercúrio, não foi só fase de Vênus. E eu quero que vocês observem essa ilustração aqui. Ó. Notem que Vênus está aumentando o tamanho e está girando, né? Ele, quando está cheio, ele está pequenininho. Depois ele vai crescendo e vai aparecendo uma parte noturna aqui, ó, e a parte noturna vai crescendo. E depois, quando ele fica mais escuro, é que ele passa perto da Terra. Olhando aqui, ó, a interpretação seria desse tipo aqui, ó. Vênus vai ficando escuro, passa perto da Terra, e conforme vai se afastando, vai ganhando mais luz, né? Claro que, se fosse pelo epiciclo do Ptolomeu, não conseguiria explicar fases de Vênus. Então, só com o telescópio que se observou isso, né? E aqui sim, ó, quando coloca Vênus girando em torno do Sol, olha como fica perfeito. Vênus mais longe da Terra, mais cheio. Conforme ele está mais perto da Terra, ele vai apresentando fases e vai ficando maior. Essa é uma boa explicação por que Vênus e Mercúrio giram em torno do Sol. Tá? E aqui a ideia, ó, o Sol se deslocando entre as estrelas, Vênus se deslocando também, e aqui ó, Vênus vai ficando mais perto da Terra e o movimento fica mais rápido. Quando está longe, ele está mais devagar. Está mais devagar. Agora ele chega mais perto da Terra e se move mais rápido no céu. Tá? Então tem mais a ver com essa ideia de Vênus estar mais perto. Aqui são desenhos feitos por Galileu. São os 4 satélites galileanos, né, em torno de Júpiter. Então aqui ele marcou datas e horários. Aqui o desenho de Júpiter. E ele viu duas estrelinhas aqui em volta. Aqui tinham 3 estrelinhas, né? E até que ele pôs aqui, ó, 4 estrelinhas. Aqui de novo 4 estrelinhas. Né? Mas a maior parte do tempo ele põe 2 a 3 estrelas, né? E ele chamou de astros, como ele põe aqui, ó, aqui está escrito Medícios, que seria em homenagem aos Médici, que seriam os nobres daquela região da futura Itália, onde vivia Galileu. Né? Mas depois o Johannes Kepler chamou a esses astros que giram em torno de outros de satélites. Então quem deu o nome satélites foi Johannes Kepler. Depois, exatamente no ano que Galileu morreu, nasceu Isaac Newton, tá? 1642. Tá? Então aqui está a foto também da estátua de Isaac Newton, lá na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, que é um quadro. E a grande contribuição do Newton foi a lei da gravitação universal, né, que explica o porquê que os astros se movem em torno de outro. Né? Não só isso, ele tem várias contribuições, mas essa com certeza é a principal para a astronomia. Uma outra, não sempre lembrada, é o telescópio de Newton. Né? Aqui tem uma réplica de um aperfeiçoado. O primeiro que ele fez tinha 3 centímetros de diâmetro. Depois, esse aqui é o terceiro modelo que ele fez, mas ele não era nenhum grande observador do céu. Tá? E o detalhe é que aqui dentro tem um espelho que reflete para um espelho secundário, e a luz é enviada para essa ocular. Então ele tinha que olhar de lado. Né? E aqui tem um sistema muito inteligente de posicionamento do telescópio, né? Que é uma esfera que vai se adaptando, então isso torna dispensável o tripé. Eu diria que isso aqui foi uma grande sacada, né, dele.
Bom, vamos ver aqui um modelinho. Seria isso aqui, ó, chamado telescópio refletor newtoniano. Né? Então ficou o nome. Então isso aqui é um telescópio moderno, isso aqui é a chamada buscadora, que é uma lunetinha, que a gente é parecida com a lunetinha de Galileu, né? E aqui está o refletor. Como é que ele funciona? Bom, aqui está a abertura, né? Que é aqui, a luz entra por aqui, reflete num espelho côncavo, e é direcionada para um espelho secundário que é plano. Isso aqui é um espelho levemente esférico, tá? E aqui vai para uma ocular e aí se faz a observação pelo lado do tubo, como a gente está vendo aqui. Tá? Esse é um telescópio bem mais leve e muito mais utilizado do que o refrator. Tá? Bom, mais tarde, também nesse século aí, veio o René Descartes, está aí um quadro, René Descartes, francês, Newton inglês, eles foram contemporâneos, e o René Descartes criou a teoria cosmogônica. Cosmogonia é a origem do sistema solar, né? Dos turbilhões e dos vórtices. Então vem aquela ideia de haver uma grande nebulosa girando no centro, concentrando o Sol e depois os planetas. Né? Pergunta de prova, inclusive, de vocês. Século XVIII, surgimento da astronomia estelar, especificamente das estrelas, surgimento da cosmologia como explicação da origem do universo. Né? E aí temos um grande nome, Pierre-Simon Laplace, que foi um mecânico celeste, né? E que aperfeiçoou, ele francês, aperfeiçoou a teoria do outro francês, René Descartes, né? Que é a teoria atual da origem da nebulosa solar, né? E explicação de todos os planetas. Aquela forma de achatar os polos, espalhar um disco, maior massa no centro e pequenas outras massas em volta, bem aperfeiçoado, foi Laplace. E aqui, na Universidade Nacional La Plata, está também uma estátua em homenagem a Simon Laplace. São essas 4 estátuas que estão lá na Argentina. Chegamos ao século XIX, e nesse século, portanto, tivemos medidas das distâncias das estrelas, o surgimento da astrofísica, da espectroscopia, que consegue, portanto, dizer quais são os elementos químicos que se encontram nos astros, e os estudos das nebulosas, né, como meio interestelar de onde nascem estrelas, de onde nascem planetas, e nebulosas se formam pela morte de estrelas. Né? Chegamos ao século XX, e no século XX tivemos aí a chamada cosmologia moderna, atual, a partir da teoria da relatividade geral e restrita de Albert Einstein, né? Astronomia extragaláctica, para fora da Via Láctea, e a expansão do universo por Edwin Hubble, nomes importantes aí, né? E tivemos em 1920, 26 de abril de 1920, o grande debate entre Harlow Shapley e Herbert Kurtz, na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. O Shapley afirmava que as nebulosas, que ele chamava de nebulosas, que a gente chama hoje de galáxias, que elas estavam dentro da Via Láctea. O Kurtz afirmava que as nebulosas, que seriam galáxias, eram universos ilha, galáxias, muito distantes. E a Via Láctea era uma galáxia também. Né? Então era a ideia de que, com os telescópios, ainda no século XX, se observava, por exemplo, Andrômeda, e chamava Andrômeda de nebulosa de Andrômeda. E a partir de Kurtz, que se determinou que ele estava certo, né? Que as galáxias estão fora da nossa galáxia e que, portanto, Andrômeda é uma galáxia e não uma nebulosa. Né? Isso como é que se chegou mais tarde? Chegou principalmente a partir de Edwin Hubble, em 1923, que mediu a distância de Andrômeda e percebeu que era uma galáxia independente da Via Láctea, porque a Via Láctea teria que ser muito grande, ela teria que ter 2 milhões de anos-luz para poder abranger Andrômeda. Né? E já era dado que deveria ter 100 mil anos-luz de diâmetro a nossa galáxia. Né? Em 1929, o Hubble descobriu que as galáxias estão se afastando da Via Láctea, que é o que a gente chama de expansão do universo, que elas estão
se afastando, né? Não que ele tenha observado galáxias ficando cada vez menores, não é isso. Foi usando a espectroscopia, utilizando, por exemplo, o elemento químico hidrogênio, que aparece em raias, que são riscos. Tem um arco-íris no espectro e tem risquinhos. Ele percebeu que esses risquinhos mudavam de posição. Eles continuavam sendo a assinatura espectral do hidrogênio, mas eles iam numa direção da cor vermelha do espectro, indicando o chamado desvio para o vermelho, como passou a ser conhecido quando os astros se afastam. E quando, por exemplo, Andrômeda tem esses riscos para o azul, chamado desvio para azul, indicando que está se aproximando. A grande nuvem de Magalhães, que não é nuvem, é galáxia, e a pequena nuvem de Magalhães, que não é nuvem, é galáxia, também apresenta desvio para o azul, indicando que estão se aproximando da Via Láctea. Tá? Antes do Edwin Hubble já tinha ideia de expansão do universo por William de Cité, 1917, e Alexander Friedman, 1922. Eles tinham, portanto, teorias de que o universo estava se expandindo, e o Edwin Hubble, na prática experimental, né, descobriu que o universo está se expandindo. Em 1948 surgiu a teoria do estado estacionário, Fred Hoyle, Thomas Gold e Hermann Bond, dizendo que o universo não estava se expandindo. Tá? Que eram erros observacionais, que haveriam outras explicações. E procuraram dar outras explicações. Tanto que a ideia de um universo em expansão gerou a ideia de que deveria ter um momento em que o universo estava todo concentrado e a partir daí ele se expandiu. Então, o Fred Hoyle, ironizando, disse assim numa das discussões: então vocês querem me dizer que o universo teve uma grande explosão, um Big Bang? Então ele que criou o termo Big Bang. Então o Big Bang foi um termo criado por opositores à teoria do Big Bang e do universo em expansão. Em 1993 surgiu uma teoria de cosmologia do estado quase estacionário, tentando explicar que a expansão do universo não seria por essa expansão. Hoje a gente tem a energia escura para tentar explicar isso, mas não descarta o Big Bang. Né? Bom, em 1981, um camarada chamado Alan Guth, né, criou a ideia do universo, do Big Bang inflacionário, que o universo teve um momento de expansão muito rápida, depois se estabilizou. Mais recentemente, né, aqui em 1998, Adam Riess e Saul Perlmutter descobriram que nos últimos 3 bilhões de anos o universo acelerou de novo. Né? Então tem uma segunda inflação do universo. Isso eu cheguei a comentar com vocês mais lá na primeira aula. Né? E aqui evidências para os modelos cosmológicos. Né? Ver longe significa ver antes. Né? A gente vê no passado. Né? Quanto mais longe está o objeto, mais longe ele está. Ou melhor, quanto mais longe, mais velho no tempo ele está, porque a luz demora mais tempo para chegar aqui. O universo está em expansão, isso é um fato, né? E que existe uma radiação de fundo no universo associada à temperatura, eu já comentei isso com vocês, seria de 3 Kelvin ou menos 270 graus Celsius. Isso foi o Georgy Gamow, em 1948, ele é um russo, né, que teoricamente ficou com essa ideia de que deveria ter um resíduo da explosão do universo. Né? E aqui está a ideia do universo em expansão, né? Como se fosse uma bexiga com ar entrando e os materiais da superfície se afastando, né? Se expandindo. Então, o que é esse ar que entra? A gente chama hoje de energia escura. Seria essa energia escura que causa a expansão do universo. Só que ninguém sabe direito por que isso acontece. Mas na superfície, as galáxias se afastam todas à mesma proporção uma das outras. Né? E, enquanto George Gamow tinha a ideia teórica de que deveria haver uma radiação de fundo, esses dois cidadãos aqui, ó, Robert Wilson e o Arno Penzias, descobriram na prática essa radiação de fundo.
foi entre 1964 e 1965, usando o que passou a ser chamado de radiotelescópio de Holden, né, dos laboratórios da empresa de telefone Bell. Ele está, é aqui, isso aqui, ó, é uma corneta, que é chamado, né, tem esse disco aqui que gira, aqui dentro é que se faz a captação, né, é uma grande orelha, né, que pode se apontar para diferentes posições, tem rodinhas aqui, então gira em volta e pode apontar em várias direções. Seria uma orelha de telecomunicações isso daqui, né? Só que eles perceberam um ruído, então isso afetava o funcionamento disso para a telefonia, né? E esse ruído era em todas as direções, né? Eles desmontaram todas as peças, descobriram cocô de pomba aqui dentro, limparam, e enfim, não conseguiram mais, e eles chamaram isso de uma radiação de fundo, e foi quando o Jorge Gamow soube disso, por meio de uma publicação, que isso estava acontecendo, que ele disse, essa é a radiação de fundo que nós estávamos buscando, né? E é isso daqui, ó. Então a radiação de fundo do céu em micro-ondas corresponde à idade de 13,75 milhões de anos do universo. Então eu devo ter mostrado isso aqui já para vocês, que o satélite COBE, girando em torno da Terra entre 1989 e 93, detectou, isso aqui seria um mapa do céu, né? Nessa escala aqui, nessa projeção cartográfica aqui de Mowide, detectou aqui que essas áreas aqui mais verdinhas seriam áreas mais quentes, assim azuis mais frias, azul claro intermediário, indicando que a temperatura de 3 Kelvin ela não é homogênea como se pensou. Tem lugares mais quentes, lugares mais frios. Depois um outro satélite chamado WMAP, entre 2003 e 2012, fez essas medidas mais precisas ainda, onde aparece vermelhinho, amarelo, laranja, verde, é mais quente, o azul escuro mais frio, e por fim o Planck, outro satélite, entre 2009 e 2013, chegou numa resolução melhor ainda, né, dessas áreas alaranjadas mais quentes, o azul mais frio, determinando, portanto, como eu já comentei com vocês, né, a imagem final é essa daqui, né, determinando, portanto, que essas áreas mais vermelhas aqui, mais laranjas, são áreas quentes, que correspondem hoje a mais ou menos as posições que estariam no céu os grandes aglomerados de galáxia, e as áreas em azul, as áreas vazias, onde não tem esses aglomerados, indicando que antes do universo nascer, como eu já disse para vocês, que haveria talvez um plano para esse universo, um mapa desse universo, né? que esse universo ele é com uma distribuição heterogênea de matéria. Eu já disse a vocês, se fosse uma distribuição concentrada de matéria, ele teria virado um grande buraco negro e não teria dado certo. Se fosse uma distribuição homogênea, mas espalhada por igual, ele teria se expandido e não teria formado galáxias, nem estrelas, nem seres vivos. Mas dessa forma heterogênea, com algumas concentrações, o universo é o que é hoje. Então, tudo indica que parece que tem uma inteligência por trás do universo que planejou para ele ser como ele é hoje, né? Eu já comentei isso com vocês, né? As 4 forças da natureza, mas eu falei muito rápido, aqui está por escrito, olha, teria uma força nuclear forte, que ela atua no núcleo atômico, atua entre prótons e nêutrons, a eletromagnética, que é a eletricidade no magnetismo, atua no átomo, entre partículas com cargas elétricas, a nuclear fraca, que atua no núcleo atômico, no decaimento radioativo. Hoje a gente chama de força eletrofraca, porque deu para juntar essas duas, e tem a gravitacional, que é a matéria, atua entre quaisquer partículas com massa, né? E os modelos de universo hoje buscam a chamada teoria ou teorias da grande unificação, TGU, né? Que envolve entender como funcionam os buracos negros. Tem a teoria das supercordas, da década de 1960, tem as chamadas membrana, com 10 dimensões, que também deriva da teoria de supercorda, teoria M e P-branas, e supergravidade com 11 dimensões, todas elas derivam das supercordas, né? Então a gente teria, com base as supercordas, teria a relatividade geral, a mecânica quântica do século XIX, tá? Juntando mecânica quântica, relatividade geral e supercordas, que a gente
e tentando entender buracos negros, teria essa teoria da grande unificação, que seria a unificação dessas 4 grandes forças da natureza. Tá? Então temos aí a eletrofraca, que falta juntar com a nuclear forte, falta juntar com a teoria da gravidade. Né? Supercorda eu já devo ter comentado com vocês, talvez muito rápido, e agora também vai ser rápido, que é a ideia de que é o limiar entre matéria e energia, né? Que seria o mais simples da matéria, então já virando energia. E que a ideia seria o que é cordas, porque seriam fios enrolados, cada fio uma dimensão. Por isso que aparece aqui, ó, supergravidade com 11 dimensões. Então, supõe-se que o nosso universo tem 11 dimensões, podendo ter até 26 dimensões. Tá? Ter essa membrana com 10 dimensões, que não é que está descartando uma, não, é uma mais 10. Tá? Bom, e a gente chega numa situação final que o universo, ao longo do tempo, a gente considerando o Big Bang, o tamanho do universo, ele estando em expansão, que a gente tem 3 situações. Ou o universo, e nós estamos exatamente nesse ponto, em que a gente pode ter, ó, ampliado aqui, qualquer uma dessas situações. Ou o universo teria massa suficiente para se expandir até um ponto e depois se fechar e cair sobre ele mesmo, seria a teoria do universo fechado, né? Ter a ideia de um universo aberto, sempre se expandindo, né? E teria uma situação de um universo numa quantidade de massa crítica em que ele ficaria estável nessa inflação. Com a descoberta em 1998 da segunda inflação do universo, tudo indica que ele está aberto, que o universo ele vai para o chamado Big Rip. Tá? Esse fechado aqui seria o Big Crunch, que seria ele novamente se fechar como um Big Bang, né? E tem o Big Rip. Big Rip é o universo crescer, 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 até o espaço-tempo se rasgar e ficar frio, as estrelas morrerem, etc, etc. Então tá aqui o que eu estou falando. Ó. O Big Rip, que seria Rip seria Rest in Peace, né? Descanse em paz, né? É uma denominação. Outra é essa aqui, ó, Big Chill, o universo fechado, Big Crunch, como eu comentei, e o universo plano, né? Expansão para sempre, mas parará após uma quantidade infinita de tempo.